Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja Cristã Maranata e estamos aqui nessa noite para um culto muito especial. Culto de quinta-feira é um culto de oração, um momento de nos achegarmos diante do nosso Deus. E você é o nosso convidado especial para este culto. E para iniciarmos este culto, nós vamos fazer uma oração inicial, um clamor ao Senhor. E você, aonde estiver agora, na sua casa, no seu local de trabalho, sinta-se à vontade. Nós vamos curvar os nossos rostos, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, pelo poder que há no sangue de Jesus, suplicando perdão por todos os nossos pecados, pelas nossas falhas, para que assim, através da ação do sangue de Jesus, possamos alcançar comunhão com o Senhor, para que em comunhão a nossa voz seja ouvida pelo Senhor neste culto de oração. Oramos a Ti assim, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar início agora ouvindo e cantando junto um louvor ao Senhor. Permita que a letra deste louvor te leve ao encontro com o Senhor. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Quando além do véu entrar, irei te dar todo o meu ser, em Tua presença te adorar, te bendizer. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Bendito seja o nome do Senhor. É bom termos um Deus que fala conosco e que ouve as nossas orações. E uma das formas de Deus falar com o seu povo é através dos dons espirituais. E nós vamos ouvir agora a transmissão de um dom espiritual por um dos pastores aqui presentes. Revelação: uma mulher que tem 39 anos de idade, ela ficou viúva há 5 anos. Ela iniciou um novo relacionamento agora, mas o seu filho único se posicionou contra isto e lhe tem levado a viver um dilema: se deve continuar ou romper esse relacionamento. Neste culto de oração, o Senhor
Deus está confirmando a boa escolha que ela fez e que o seu filho receberá uma bênção de consolo. E ele aceitará esse relacionamento e a comunhão será restaurada em sua família. Revelação: um homem que tem 48 anos de idade e ele trabalha com metalurgia. A sua esposa está passando por um momento de ansiedade. Eles têm um filho adolescente e uma filha jovem que estão aflitos por causa da saúde da mãe. Esse homem tem um colega de trabalho que tem testemunhado para ele a respeito do Senhor Jesus Cristo e lhe convidou para assistir os cultos online. O Senhor Deus revela que abençoará a sua família e que pela fé, no nome do Senhor Jesus, ele e a sua família serão abençoados. Nós vamos agora a um momento muito especial dos nossos cultos, que é a participação das nossas crianças, intermediárias e adolescentes. Vamos ouvir um louvor que será cantado por esta classe. Isso é vitória, proclamai com real prazer. Cristo é vitória, e com Ele vamos nós vencer. Se falta prazer e luz, tudo nos dá Jesus. Temos vitória, porque já venceu na cruz. Cristo é vitória, proclamai com real prazer. Cristo é vitória, e com Ele vamos nós vencer. Se falta prazer e luz, tudo nos dá Jesus. Temos vitória, porque já venceu na cruz. Porque já venceu na cruz. Graças a Deus. O louvor das crianças é uma alegria no meio da sua igreja. Dons espirituais é uma manifestação do Espírito Santo. É uma forma pela qual o Senhor Deus fala com o homem, fala com a igreja e quer falar possivelmente com você nessa noite. Por isso nós vamos ouvir mais um dom espiritual que será transmitido nesse instante. O Senhor mostrou uma visão, um servo que trabalha embarcado, ele está passando por uma prova em seu lar, pois o seu filho, que é instrumentista, não quer mais ir à igreja. O Senhor Deus revela que tem ouvido as orações desse servo e que seu filho receberá uma bênção de libertação. E ele reconhecerá que precisa viver em constante comunhão com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele voltará a participar dos cultos. Maravilha. Vamos continuar, louvar e a bendizer ao Senhor com mais um hino de louvor ao nome do Senhor. Vencedor serei, vencedor serei. Nada me espanta, a causa é santa. Vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei. Oh meu Jesus e sua cruz, vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei. Nada me espanta, a causa é santa. Vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei. Oh meu Jesus e sua cruz, vencedor serei. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, da Bíblia, nesse instante. Se você tiver com a sua Bíblia em casa, faça uso dela. É uma grande oportunidade para nós depositarmos os nossos olhos na palavra do Senhor. Mas se não tiver com a Bíblia,
não tem problema, o texto será projetado. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Nós vamos ler alguns versículos que se fazem necessários para uma melhor compreensão do texto, da mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler no capítulo 18 o versículo 28 e 29. Depois, no capítulo 19, nós leremos versículos 15 e versículo 32. Assim nos diz a palavra do Senhor. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Capítulo 19, versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Versículo 32, para finalizarmos a leitura. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela brecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela tranqueira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o texto que nós lemos, ele reflete aqui um momento em que 3 personagens manifestam a sua voz. Falam aquilo que era pertinente a eles, e cada uma dessas falas, cada uma destas vozes gera um efeito, aponta uma necessidade. Rabsaque era o mensageiro de Senaqueribe, o rei da Síria. Foi um rei que devastou grandes povos, grandes reinados, e a sua fama ela cresceu de tal forma que assombrava as nações. E este rei se aproximou do reinado do rei Ezequias, rei de Judá, e desejou esse rei tomar Jerusalém. E a forma como este rei agiu foi uma forma muito estratégica, porque ele quis trazer medo e tristeza ao povo. O texto que nós lemos no versículo 18, no capítulo 18, diz que Rabsaque se colocou em pé e com grande voz ele anunciou o que o rei da Síria queria fazer. Certamente toda a população ali de Judá olhara e ouvira aquela voz, e o medo veio ao coração, porque o exército assírio era um exército poderosíssimo, com grande poder bélico. Ezequias, o rei, ele ouviu aquilo ali, e ele sabia da fama de Senaqueribe. Quem sabe você que nos ouve e nos assiste nessa noite, recebeu uma notícia que trouxe esse mesmo efeito. Estava na sua rotina, no seu dia a dia, mas de repente o telefone tocou, chegou uma mensagem, um familiar te procurou, chegou uma notícia para trazer medo e tristeza ao seu coração. Porque o mundo que nós vivemos, ele está nesse cenário, um cenário de medo, incerteza e insegurança. Para todos os lados que nós olhamos, cultural, social, econômico, político, são cenários que trazem medo. As notícias que surgem, elas surgem para trazer medo aos nossos corações. E o segundo momento, a segunda voz que a palavra nos fala, foi a voz de Ezequias. Se nós analisarmos, Ezequias ele era um rei, assim como Senaqueribe. Ezequias ele podia ter saído no combate contra Senaqueribe. Ele podia ter medido esforços contra aquela afronta. Mas Ezequias, antes de ser rei, ele servia ao Deus vivo. Ele sabia que mesmo sendo rei, ele era fraco e limitado, mas ele tinha a quem recorrer. Para nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que nós temos o governo das nossas vidas, das nossas ações. Podemos dizer que somos reis das nossas vidas.
Mas acima da nossa autoridade, existe alguém que é maior do que nós. Este alguém é o Senhor da glória. E nós nos reportamos a Ele. Nós fazemos exatamente o que Ezequias fez. Quando ouvimos notícias que abalam nosso coração, que trazem tristeza, nós temos um Deus a quem recorrer. Você que nos assiste nessa noite, que talvez encontre-se nessa condição como o povo ali, sem saber o que fazer, a quem recorrer, saiba de uma coisa: Deus preparou este culto para se apresentar a você, para que você possa agora ter um lugar de escape, para que você possa agora projetar a sua voz para alguém que vai ouvir, não vai te julgar e vai operar em seu favor. Foi o que o Senhor fez. Rabzaquer falou, trouxe tristeza e medo. Ezequias falou, apresentou ali uma voz de dependência e necessidade. E por último, no capítulo 19, versículo 32, quem falou foi o Senhor. E a palavra que o Senhor disse ali, naquele momento, foi uma palavra de conforto, de consolo, mas de poder. O Senhor, Ele não pede favor ao inimigo das nossas almas. Deus não pede favor àquele que tenta afligir os servos dele, que tenta afligir o homem. Deus, Ele dá uma ordem. A ordem que o Senhor proferiu ali foi: não entrará nesta cidade. O medo, a tristeza, o pavor, a angústia não entrará na sua casa, não entrará no seu coração, porque há um Deus que peleja por ti. Um culto como esse, um culto de oração, é o momento de nos rendermos diante do Senhor, de apresentarmos a Ele as nossas angústias. E assim como o Senhor proferiu palavras de poder em favor de Ezequias, o seu povo, nessa noite há uma ordenança na eternidade, onde Deus também quer falar ao seu coração. E a palavra de Deus, ela traz vitória para o homem. A palavra de Deus, ela muda a circunstância que o homem está. A palavra do Senhor, e depois, se os irmãos tiverem curiosidade de ler, a palavra diz que o Senhor enviou um anjo, e um anjo feriu todo o exército da Síria. O povo de Deus não precisou levantar uma espada, porque o Senhor foi por eles. E nesta noite, o Senhor também quer ser por você. Nessa noite, o Senhor quer enviar um anjo ao seu local de trabalho. Ele quer enviar um anjo à sua casa. Ele quer enviar um anjo até você nessa hora, para mudar a circunstância da sua vida e te dar um novo sentido de viver. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos cantar, ofertar a este Deus tão poderoso a maior forma de gratidão que nós temos, que é o louvor a Ele. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor nesse instante. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte, meu Deus
Glória a Deus. Como é bom cantar louvores, como é bom orar ao Senhor. Como é bom participar de um culto como esse. E nós vamos agora ter um momento de oração. Eu vou orar aqui encerrando, mas você também ore no seu coração. Apresente a sua necessidade diante de Deus neste instante. Senhor Deus, nós gostaríamos de bendizer e exaltar o teu nome, porque só o Senhor é um Deus que fala, e os céus, a terra e mares obedecem. Senhor, nós te bendizemos, porque um Deus tão poderoso um dia olhou para nós e nos fez povo seu. Senhor, nós pedimos que neste instante o Senhor possa operar uma bênção em cada coração, em cada voz que suplicou o teu auxílio, que o recurso, que a assistência da eternidade seja sobre aqueles que assistem nesta noite. Oramos a Ti assim e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve estar vendo aí, está aparecendo na tela um QR Code. Este primeiro QR Code é para atender os irmãos que estão no exterior, né? A Igreja Cristã Maranata está estabelecida em todos os continentes, em vários países, e você pode estar nos ouvindo agora de algum desses países e precisa de uma assistência, quer relatar uma experiência, quer entrar em contato conosco, utilize esse QR Code. Esse segundo QR Code é para você nos contar a sua experiência. Nós temos desejo de saber o que Deus fez na sua vida neste culto, ou no culto de ontem ou dessa semana, ou em algum culto que você alcançou uma experiência com o Senhor. Nos relate o que Deus tem feito na sua vida, isso é muito importante para nós, alegra os nossos corações. Também está sendo projetado agora um 0800. Este 0800 é para assistência, aqueles que nos assistem, aqueles que nos visitam pelos canais digitais, 0800 70 73 076, 0800 707 3076. Não hesite em pedir uma assistência, uma oração a um grupo de pastores à disposição para orar com você. Agradecemos a sua presença, a sua audiência e que Deus os abençoe. A todos a paz do Senhor.